Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro de Informação Urbana de Lisboa. Vamos dar início a esta sessão de hoje. Isto trata-se de um ciclo de debates, 20 anos da Expo 98. Tem acontecido aqui sempre no Ciúl, por volta desta hora, sempre às quintas-feiras. E cada uma das sessões é dedicada a uma das temáticas. Hoje é a terceira sessão, dedicada a projeto e obra, e, portanto, temos aqui três arquitetos fortemente envolvidos em três projetos e três obras emblemáticas na zona de intervenção, na antiga zona de intervenção da Expo 98, hoje Parque das Nações. Seguir-se-ão mais outras três sessões, no dia 17 de maio, dedicada ao espaço público. No dia 22 de maio, a exposição, e 21 de junho, uma nova identidade local. Portanto, esta não é a última sessão, estão todos convidados a assistir às próximas sessões. Hoje teremos aqui os senhores arquitetos Regino Cruz, João Maria Ventura Trindade e o arquiteto José Quintela da Fonseca. Eu, se calhar, ia fazer uma breve apresentação de cada um deles no início da intervenção de cada um deles, muito breve. Eles deram-me uns currículos assim deste tamanho, eu juro que não vos leio tudo o que aqui está. O arquiteto Regino Cruz é licenciado em Arquitetura em 1978, teve uma pós-graduação em Planeamento Urbano e Regional em 80, e, portanto, é um arquiteto que é condecorado pelo Sr. Presidente da República, com o grau de grande oficial de ordem de mérito. Tem um percurso bastante reconhecido e obras bastante reconhecidas e premiadas, entre as quais o Centro de Congressos do Estoril. E, obviamente, o Altice, hoje Altice Arena, conhecido na altura como Pavilhão Atlântico, que é como eu gosto de chamar, e vários projetos que são premiados. E eu dava-lhe então a palavra. Muito obrigado. Ok. Tudo certo. Ok. Olha, boa tarde a todos. Vou tentar não ser muito enfadonho, se bem que estamos aqui numa situação em que recordamos coisas antigas. Para mim, e até pela coincidência de um dos oradores estar presente comigo, eu não recuo 20 anos de Expo, eu recuo 25 anos de uma conversa. Arquiteto José Quintela da Fonseca. Estávamos os dois papeando quando eu te mencionei que estava para ir para São Francisco para um pequenino curso em Stanford. E tu disseste-me assim: epá, não deixes de ver aquela torre fabulosa do William Pereira, daquele arquiteto americano, mas de ascendência portuguesa, e como tal era um marco, não só em grandes torres, que é a coisa mais fácil de acontecer naquelas bandas, mas por ter uma certa lusitanidade na sua assinatura, com o Pereira.
segui as tuas pisadas. O que é certo é que, curiosamente, dessa visita a São Francisco e dessa minha estadia em Stanford, surgiu uma relação que depois se veio a consolidar com o edifício que eu hoje venho aqui representar, chamemos assim, que é a relação com o Skidmore, Owings and Merrill, que foi a primeira reunião que tive com aquela gente, tendo em vista algo que se iria passar alguns anos depois, a Expo em Lisboa. Estávamos em 1993, 25 anitos. Zé, obrigado pela dica. Ora, sem a menor das dúvidas. O que é que nós fizemos? Eu vou passar isto muito depressa. Durante vários anos, pelo mundo fora, publicitámos a nossa Expo. E publicitámos mostrando o que era, o que todos nós sabemos. E por isso eu disse que isto era uma viagem de recuerdos. Ou seja, o que era, o que é que nós conseguimos fazer, os grandes projetos, os grandes números, as áreas, o imobiliário, o balanço do investimento como um todo. Este tipo de imagem de Portugal, especificamente deste acontecimento em Lisboa, foi muitíssimo interessante, porque, da nossa parte, nós tínhamos algo que nos orgulhava muito de estar a ser concretizado. Esse algo, desde há muitas décadas, dentro da minha ótica, não existia cá em Portugal. Então nós enchíamos o peito de ar e realmente íamos lá para fora, até mostrando que éramos uns grandes senhores e umas grandes senhoras. Temos algo para mostrar. É claro que tínhamos equipamentos âncora, cuja arquitetura, cuja proporção era de certa forma notável. E essa marcação permitiu-nos dar algumas imagens, algum envolvimento que foi muito bem notado e muito bem recebido lá fora. Porém, depois da exibição em si, naturalmente aconteceu o pós-exibição e as preocupações que foram sendo consolidadas. Efetivamente, quando nós hoje em dia vimos o Parque das Nações, nós temos uma noção mais ou menos precisa do resultado. Mas quando, como eu e alguns de nós, lá chegámos no início, que era um lamaçal gigantesco de quilómetros, o nosso wishful thinking era muito grande. O nosso acreditar era perfeitamente consolidado. Mas ainda bem que as coisas correram bem. Isto são imagens do que nós mostrávamos lá fora que estávamos a fazer. Naturalmente, eu estou relacionado com o Pavilhão Atlântico. E é um pouquinho nesta viagem de recuerdo que vamos... Pelo menos eu fui buscar uns slides mais ou menos antigos para partilhar convosco. É claro que nem é preciso falar muito, eu vou deixando passar as imagens. Porque tudo isto foram estímulos que foram criados, tiveram que ser muito publicitados e muito defendidos. Por exemplo, a situação que é única da estrutura em arco em madeira, ou seja, temos muitas estruturas mais ou menos gigantescas, treliçadas. Mas uma estrutura em arco, esta foi a primeira do mundo e foi galardoada como tal. É claro que tem sempre a parte do imaginário. É preciso defender-se. Então nós, como estávamos relacionados com o mar, fomos buscar exatamente uma pré-existência com 200 milhões de anos e que ainda existe. Ainda há tempos atrás, na China, com a minha mulher e colega que está aqui presente, vimos vários destes caranguejozinhos ferradura maravilhosos e que serviram de base àquela inspiração da forma. É claro que o nosso pavilhão foi sendo erigido com todos aqueles recordes de magnitude, de gigantismo do edifício deste tipo. Surpreendeu-me, confesso, a enormidade dentro da minha experiência, quando eu vi a estrutura elevar-se naquela envergadura.
Nós estamos a falar de 500 mil de metros cúbicos na sala, a volumetria interna da Sala Tejo é brutal. Aqueles vãos de madeira, depois são aqueles números que na altura foram muito publicitados, que se eu colocasse as pranchas de madeira umas atrás das outras, dava para ir daqui a Paris com um grande cordão com a madeira do pavilhão Atlântico, que eram quase 2.000 quilómetros, os 250 mil furos que foi preciso, enfim, havia assim os 80 toneladas de cola para unir todas as juntas de madeira de toda aquela cobertura. Foram assim números, não quero dizer faraónicos, mas muito grandes para a nossa realidade. É claro que tudo isto serviu de um aprendizado imenso, tudo isto serviu de um estímulo muito grande e de um orgulho, não posso deixar de o mencionar, é real. É claro que tudo isto foi, e mais uma vez repito, uma experiência pioneira, mesmo a nível mundial, e o resultado está à vista. Ou seja, a brincar, eu mostro-vos isto porque o pavilhão foi essencialmente, apesar do nome multiusos, foi essencialmente projetado para desporto, eventos desportivos. Foi galardoado, isto foram slides que eu fui buscar que são muito antigos, aliás este PowerPoint nota-se que é arcaico. Tem 20 anos, claro, tem 22, 23 anos isto. Mas foi galardoado como tal, simplesmente com o decorrer da experiência e uma vez entrando no ritmo de um equipamento que se tem que autossustentar em termos financeiros, foi-se descobrindo que, na realidade, os eventos desportivos são uma minoria, que os eventos em termos de espetáculos ou mesmo corporativos começam a tomar conta do dia-a-dia. É importante nós entendermos que, a título de exemplo, nós começámos no início do milénio, ano 2000, 2001, o público do Pavilhão Atlântico estava na faixa das 350 mil pessoas ano. No ano passado chegou às 680 mil, 2016. Este ano pretende-se ultrapassar os 700 mil pessoas. Em termos de eventos, nós estamos numa base de 150 a 170 ano, o que, em termos de realidade, significa um espetáculo, um show, um evento corporativo, dia sim, dia não, o que é notável para uma sala deste tipo. Ora, estou-vos aqui a mostrar algumas das possibilidades inúmeras de ocupação que têm ocorrido e realmente, quando nós estamos com uma presença que se pretende melhorada, como é lógico, eu julgo que temos que preocupar-nos com o futuro. E, neste momento, o que é que nós estamos a fazer? Já de há 3 anos a esta parte que, em termos de pavilhão atlântico, nós estamos, aos poucos, a potenciar a capacidade que o pavilhão tem de responder a solicitações de novos eventos, de novos desafios. Essencialmente, estamos a falar de quê? Estamos a falar, e espero que isto... não sei, vocês estão a ver tudo. Isto aqui é a zona da arena. Então, o que nós estamos a fazer, essencialmente, é a ampliar os concessionários do nível da arena para termos umas áreas maiores. Porquê? Porque no início nunca se preveu que tanto público estivesse presente de uma forma quase que tão constante no nível da arena. Por exemplo, estamos a rebentar no bom sentido, naturalmente, estamos a despir toda a parte do pavilhão em termos de armazéns, gestão de espaços que hoje em dia são necessariamente mais diminuídos para os transformar em áreas de desafogo, de conforto para o público, essencialmente nos concessionários, ao nível da arena. Por exemplo,
quando nós idealizámos o pavilhão Atlântico, essencialmente nós tínhamos os camarotes VIP nos lados da Sala Tejo, nas laterais da Sala Tejo. Porquê? Porque eram os lugares mais privilegiados para se ver desporto. É claro que com a evolução da ocupação do espaço, nós fomos vendo que temos muitos eventos, nomeadamente espetáculos, shows de palco. Consequência, o topo oposto ao palco, que no início era exclusivamente ocupado por casas de banho, levou-nos a refazer, que é o que eu vos estou aqui a mostrar, todo o sistema de casas de banho para tentarmos, situação essa que está a ser concretizada agora, em toda a periferia termos camarotes VIP com uma valorização progressiva. Vocês veem também, e vou-vos dar outro exemplo, sempre na sequência desta percepção. Nunca pensámos que a arena em si fosse tão utilizada de uma forma tão exaustiva. Quando nós olhamos a fachada do pavilhão Atlântico, esta frente, nós esquecemos-nos de um detalhe. É que nunca previmos, em termos de conceito, em termos do desenho inicial, uma entrada de público, entre aspas, triunfal, do exterior para a arena. Subia-se sempre a escadaria e, uma vez estando no deambulatório, descer-se-ia as arquibancadas. Porquê? Porque a arena essencialmente era para desporto. Pontualmente seria para eventos. Bem, neste momento nós estamos a pensar fazer como se fosse um túnel rasgado nas entranhas do pavilhão que ligue da cota exterior até à arena para essa dita entrada direta e triunfal. Mais espaços corporativos e as ideias não param. Ou seja, estamos a ser solicitados, apesar da Câmara de Lisboa não nos ter apoiado nesta ideia, por enquanto, espero, para que mais pertinho do Rio Tejo possamos usufruir de um pequenino hotel de 200 quartos. E porquê? Porque simplesmente temos investidores que pretendem ter um hotel de 200 quartos cheio todos os dias do ano. E no pavilhão Atlântico não tenham dúvida que isso poderá acontecer. Isto só para vos mostrar algumas das ideias que neste momento estão a ser produzidas. O que é que eu posso dizer, porque não me quero alongar, conforme logo no início proferi? Eu peguei propositadamente uma imagem daquele pintor William Blake, o inglês pintor, poeta do início do século XIX, em que ele escreveu tudo aquilo que hoje é uma realidade, antes era apenas parte de um sonho impossível. E é isso. Passado umas décadas, eu adoro este livrito que é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. E tem um diálogo zeco da Alice com a rainha que eu acho que é uma perfeita maravilha e que, dentro do meu fraco poder de reproduzir, vou tentar mais ou menos descrever-vos o que está na cabeça, que é a Alice dizer impossível, não consigo. E a rainha: consegues, esforça-te. Não consigo. Ah, vá lá, fecha os olhos, respira fundo, convence-te, não consigo. Só os tolos é que conseguem acreditar nas coisas impossíveis de acontecer. Ah, que é isso que tu tens, é falta de prática, menina, disse-lhe a rainha. Olha, eu na tua idade, pelo menos uma vez por dia, depois do pequeno almoço, durante meia horita, só me dedicava a pensar em coisas impossíveis e improváveis de ocorrerem nesse dia. Sabes que não me dei nada mal com isso? Porque muitas das coisas impossíveis que eu pensava se transformaram em realidade. Olha, eu ser rainha é uma delas. Eu não tenho a menor dúvida que tudo isto são sonhos transformados em realidade. Uma estrutura destas em madeira era um sonho impossível. Uma Expo ser concretizada no tempo em que foi, impossível. Mas está lá. É claro que não há bela sem senão. Confesso.
a nossa audiência é toda ela de jovens, mesmo os que têm a minha idade. Senão não estariam aqui. Mas aqueles jovens que são ainda mais jovens cronologicamente do que eu, muitos estão ou foram vacinados por todo aquele entusiasmo que aconteceu na Expo, que era quase o arquiteto superstar. Aparecia nos jornais, nas revistas, no show de televisão. Havia todo o folguedo com o sermos muito importantes, porque fazíamos realmente projetos muito vistosos. O que é que aconteceu? O que todos nós sabemos. Isto é, todos aqueles teenagers, aqueles jovens na puberdade entusiasmada dos 1996, 97, hoje em dia estão com 30 e tal anos, são arquitetos e, apesar do seu sonho, muitos nem fazem arquitetura. Porquê? Porque nós temos arquitetos a mais para as solicitações que existem no nosso país. Uma outra parte imigra. E esta é a nossa realidade. É o outro lado do sonho, que nem sempre é bonito. Mas, mesmo para terminar, os edifícios são como as pessoas. Refletem-nos. Uns são mais arrojados, outros mais apagados, uns mais consistentes, outros mais inconstantes, chamemos assim, uns mais vaidosos, outros mais humildes. Somos humanos. A arquitetura é feita por humanos. A construção é feita por nós, com todas essas características. O que é que está certo, o que é que está errado, não faço a menor ideia. Uma vez perguntaram-me, não faço nem quero fazer, não estou aqui num posicionamento crítico. Uma vez perguntaram-me o que é que eu desejava para o pavilhão Atlântico. E eu respondi, olha, para o pavilhão Atlântico, eu desejo, sinceramente, que ele envelheça bonito, como as pessoas de bem. E mantenho o pensamento. E acho que por aqui me fico. Agora, bom, eu não sei sair daqui, mas tudo certo. Muito obrigado. Queria agradecer ao arquiteto Regino Cruz esta brilhante intervenção. Já agora aproveitava para dizer que o plano de pormenor onde a sua obra está situada foi objeto de uma proposta de alteração que está em discussão pública, a qual não prevê aquela ampliação com o hotel que ele aqui referiu. Se calhar é hora dele próprio participar na discussão pública do plano de pormenor. E pegava um pouco nas palavras do arquiteto Regino Cruz, lembrando uma afirmação de um teórico da arquitetura, Leonardo Benévolo, que dizia que a grande diferença entre os historiadores e os arquitetos, quando olham para uma obra de arquitetura, é que um historiador olha para uma obra de arquitetura como qualquer coisa acabada. Portanto, é a obra que está ali materializada, acabada, estuda a obra, o contexto da obra, o contexto histórico. E um arquiteto, mesmo que tenha uma formação de história, olha para uma obra de arquitetura como um teste de um projeto. Portanto, foi uma fase do projeto. O projeto evoluiu e materializou-se naquela obra e é sempre o início de um novo projeto. Ou para transformar aquela obra, que é o arquiteto, no fundo, já tem projetos para transformar aquela obra, que não é uma obra acabada, é uma obra que continua, ou como uma hipótese de projeto num novo projeto, num novo local. E, portanto, eu acho que as palavras do arquiteto Regino Cruz fizeram-me lembrar isto e, portanto, e para dizer que aquele território foi planeado, e agora já estamos a fazer alterações ao plano e a repensar o plano e os vários planos, apesar do espaço já estar bastante consolidado e, portanto, pouco já aparentemente haverá que fazer àquele espaço, mas há sempre qualquer coisa de novo a acontecer e a pensar-se e a alterar-se.
Passava então agora a palavra ao arquiteto João Maria Ventura Trindade, que é formado em arquitetura pela SBAL, Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, em 1995, que colaborou no ateliê do arquiteto João Luís Carrilho da Graça entre 1993 e 2003, no qual, portanto, colaborou na obra que vai aqui apresentar. Iniciou uma atividade em ateliê próprio em 2005, também é um arquiteto bastante premiado, já recebeu vários prémios no estrangeiro e tem também um trabalho no seu próprio ateliê que tem sido apresentado em exposições, publicações e conferências em Portugal, Espanha, Itália e Holanda, Alemanha, Inglaterra, Irlanda do Norte, República da Irlanda, Letónia, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Chile, Coreia do Sul, China e Japão, portanto, nos vários continentes. E eu dava-lhe então a palavra para fazer a apresentação. Muito obrigado. Sim, está ali. Consigo só perceber se como é que sai daqui. E agora suponho que é isto. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite para estar aqui, que agradeço sobretudo em nome do João Luís Carrilho da Graça. Eu hoje venho em missão pelo João Luís, com quem trabalhei muitos anos, 10 anos, mas há 10 anos atrás, portanto já há 10 anos que não trabalho no ateliê, embora por vezes trabalhemos juntos. E o João Luís, que não pôde estar, pediu-me para vir apresentar alguns trabalhos, sobretudo um trabalho que é o Pavilhão do Conhecimento dos Mares, que desenhou na Expo 98, e é isso que eu vou fazer rapidamente. Mas vou começar por apresentar o primeiro trabalho que se fez no ateliê naquela altura. Eu tinha chegado ao ateliê um ano antes, e este foi talvez o maior concurso que naquela altura eu estava um bocadinho a coordenar, também com a Inês Lobo na altura. E esta é, curiosamente, é curioso apresentar isto depois do arquiteto Regino Cruz, porque esta é a proposta que perdeu o concurso do Pavilhão Multiuso, foi um concurso. Esta proposta ficou em segundo lugar e já agora é engraçado começar por aqui e perceber um bocadinho esta outra alternativa. Portanto, o pavilhão multiusos, como era chamado na altura, situa-se aqui e tinha uma coisa muito evidente, ao contrário dos outros espaços da Expo, é que isto era um espaço com uma forte relação com o rio. Todo chão naquela zona, obviamente, mas digamos que este ponto e a posição em que o pavilhão está aponta claramente no sentido do rio, não é? E uma das primeiras coisas que foi feita no ateliê na altura foi investigar um bocadinho sobre estes edifícios em Lisboa que secularmente procuram esta relação muito interessante com a água, com o rio, não é? Portanto, isto é o pavilhão, a implantação do pavilhão do Conhecimento dos Mares, que já explico a seguir, e esta é a implantação perpendicular ao rio do pavilhão Atlântico, e esta é a proposta de concurso, não é? Portanto, uma das primeiras referências foi exatamente pesquisar sobre estes espaços em Lisboa, públicos ou privados, que se abrem sobre o rio, não é? Temos vários, temos talvez a praça mais bonita, conjuntamente com uma muito parecida que é em Trieste, que abre sobre a água, e havia aqui na zona da Ribeira das Naus um palácio que ruiu com o sismo de 1755, que era o Palácio Corte Real, ou Palácio dos Cortes Reais, que era uma peça arquitetónica notável, que aparece em algumas gravuras da época. Isto é o torreão poente do Terreiro do Paço, e ali vê-se o Palácio Corte Real, que era um palácio que tinha uma certa configuração quase veneziana, não é? Porque tinha um pátio que abria sobre a água, não é? E nestas pesquisas ficámos completamente fascinados com esta peça. Ela está reproduzida, aparecem vários elementos nos museus em Lisboa. Isto é uma tela no Museu Nacional de Arte Antiga, e cá está o
Palácio Corte Real, com o seu pátio aberto à água. Isto está no Museu do Azulejo, com uma proporção completamente alterada, mas cá se vê o palácio. E aquilo que se procurou fazer foi organizar o programa de uma forma que, vão ver, é quase igual à do pavilhão que está construído pelo arquiteto Regino Cruz, com uma diferença substancial, é que este espaço da frente, onde existe a sala chamada Sala Tejo, a sala mais pequena, a sua cobertura é uma praça para a qual se sobe por esta rampa e por um conjunto de acessos de um e do outro lado, e depois é a partir desta praça, que é uma praça voltada ao rio, que tem de um lado a cafetaria, do outro lado uma sala VIP, que se acede de cota às galerias. Não é? O edifício estava, o que se propunha era um edifício levantado do chão, portanto, tornando este pavimento, prolongamento do pavimento do espaço público para dentro do pavilhão, e a partir desta cota era possível aceder à galeria inferior, ou subindo a praça era possível aceder à galeria superior e depois às arquibancadas para cima e para baixo. Não é? Isto depois é uma ideia que se repete no pavilhão do conhecimento, mais à frente, esta ideia de um edifício que se descola do solo e que, portanto, torna o solo debaixo de si uma parte da cidade, apesar do edifício, não é? Portanto, é um edifício que convida a entrar. Aqui vê-se a rampa que subia para a tal praça, voltada ao rio, formando uma espécie de pátio, e depois o acesso às arquibancadas, percebe-se aqui melhor, neste corte e nesta planta do piso superior, a praça, o foyer envidraçado, portanto, a partir da bancada superior era possível ver a praça e a partir daqui ver o rio. Não é? E, portanto, a partir desta cota podia-se descer ou subir para outro nível de bancadas e todas elas estavam voltadas sobre a praça. Não é? Percebe-se aqui no corte este nível. O conjunto de balneários e zonas técnicas estava no meio e servia simultaneamente as duas salas. Não é? Portanto, em termos de organização dos espaços principais, a proposta é muito semelhante à proposta que justamente ganhou o concurso. Esta foi a que perdeu o concurso. Mas esta proposta, que saiu derrotada, de alguma forma causou um certo impacto no júri, ao ponto do Conselho de Administração da Parque Expo, na altura, por indicação do júri, não sei muito bem, eu era muito novo, ainda nem tinha acabado o curso quando isto tudo estava a acontecer, embora estivesse a participar ativamente. O Conselho de Administração da Parque Expo e as pessoas que estavam a planear o recinto propuseram um pavilhão que não existia nos planos iniciais, o pavilhão do conhecimento dos mares, e convidaram, e acharam que foi um concurso, foi um convite ao arquiteto Carrilho da Graça para o desenhar. E, portanto, de alguma forma, obviamente, este é um projeto que nasce do outro, não é? Sendo completamente diferente e tendo um programa absolutamente diferente. Portanto, o outro era um pavilhão multiusos, como o arquiteto Regino Cruz já explicou, que se tornou mais para espetáculos do que multiusos, efetivamente. Este é um pavilhão expositivo e, portanto, e muito mais pequeno, tem uma área de talvez 4 vezes menor, pelo menos. O princípio, no entanto, é muito semelhante. Portanto, era dado um programa com várias salas de exposição, uma sala de exposição muito particular que tinha que ter cerca de 40 metros de altura livre, portanto, era um programa muito inusual. Era suposto instalar-se aqui uma réplica de uma caravela portuguesa, mas o próprio conteúdo expositivo não estava muito definido na altura, porque o pavilhão não existia nos planos iniciais. E, portanto, mas este era um dado. Havia um conjunto de salas expositivas e esta sala de 40 metros de altura. E, no fundo, o que se fez foi implantar esta sala, esta torre, no fundo, nesta posição e depois, a partir desta torre, pendurar, digamos assim, uma estrutura que organiza as outras salas de exposição e os restantes espaços e que deixa livre, novamente, o piso térreo. O edifício é construído em betão branco, é branco sobretudo, é um edifício muito abstrato, porque ele tem, ao contrário do pavilhão atlântico, que está nesta posição mais sobranceira sobre o rio, este é um pavilhão mais urbano, digamos, ele está inserido no meio do tecido da Expo, não tem praticamente nenhuma relação com a água,
e, portanto, pensou-se que seria talvez mais interessante, no meio desta festividade que ia acontecer, que era a Expo 98, criar uma espécie de intervalo de contemplação, um intervalo nesta festa, e depois a festa continuaria dentro do pavilhão no projeto expositivo, que iria inclusivamente ser objeto de um concurso para ser contratada uma outra equipa. E foi isso que se fez. Trabalhou-se com a mesma equipa de engenharia que tinha trabalhado connosco no projeto do pavilhão multiusos, que tinha 2 engenheiros notáveis, o engenheiro Cecil Balmont, da Ovar Open Partners, e o engenheiro Adão da Fonseca. E muitas das ideias que vinham de um exercício anterior propuseram-se aqui. Portanto, o que se fez foi uma estrutura extremamente simples, em que, como não se conhecia o projeto expositivo, o que se tentou foi criar espaços de exposições o mais livres de obstáculos possíveis. E, portanto, as grandes salas de exposição não têm qualquer tipo de estrutura interior, toda a estrutura está na periferia do edifício, portanto, as fachadas do edifício são as vigas estruturais, são paredes vigas que suportam o edifício e o constroem, e o interior é completamente vazio. Não é? E, portanto, aquilo que se vê, aqueles planos brancos, são a sua caracterização exterior, mas são também a sua estrutura, não é? O que tornou particularmente complexa a construção. Não é? Explico um bocadinho como é que funciona. Portanto, o edifício está levantado, toda a gente mais ou menos o conhece hoje em dia, tem um pátio a partir do qual se formavam as filas à sombra durante o período da Expo. Toda a gente provavelmente se lembrará, bom, quem já era nascido naquela altura, se lembrará das filas extensíssimas que havia para entrar nos pavilhões, não é? Portanto, era um dado importante criar um espaço para essas filas se formarem, e, portanto, criou-se um pátio com uma rampa muito alongada que contorna o pátio e que sobe a um nível superior. E eu começo por explicar o nível superior. Portanto, acede-se ao átrio que está aqui. De um lado e do outro há casas de banho, zona administrativa e zona de balneários, etc., do pessoal. Um corredor, que é um plano que se vê empenado, que se vê no pátio, que acede às várias salas de exposição. Isto são salas que têm cerca de 900 metros quadrados cada uma. A torre, a sala traseira, e depois desce-se aqui na torre ao piso inferior, e isto é uma planta da estrutura. Vou andar para trás. Posso andar ou não? Sim. Se calhar aqui, não é? Não, como é que faço para recuar? Aqui. E acede-se ao nível inferior da torre, e depois havia a loja, etc., e a saída para fora. Portanto, o pavilhão, o circuito expositivo, era desenhado como um percurso que entrava no edifício e saía do edifício, como é típico num programa destes. Depois existe um conjunto de áreas técnicas aqui e num piso inferior. Os desenhos, isto é uma planta do projeto de estruturas, e trago-a propositadamente juntamente com um corte do projeto de estruturas. O projeto de estruturas é fundamentalmente igual ao projeto de arquitetura, neste caso, não é? As fachadas foram desenhadas pelos engenheiros, literalmente, não é uma forma de expressão. Quem desenhou as fachadas foram os engenheiros, porque as fachadas são a estrutura do edifício. Isso faz com que a densidade de armaduras daquelas vigas e as consolas que as vigas formam, sendo elas a própria estrutura e sendo elas a fachada, e portanto aquele material teria que ficar à vista como acabamento final, tornou bastante complexa a construção do edifício, e não havia grande experiência na altura ainda de construir em betão armado, betão branco, e menos ainda daquela forma. O edifício é fundamentalmente uma peça de engenharia. Ele tem 110 por 55 metros, não tem uma junta de dilatação, é um monolito, e portanto tem uns apoios deslizantes, como um viaduto, não é? Que permitem que o edifício dilate ou encolha, conforme as variações térmicas. E eu gosto muito destes cortes que mostram não apenas a parte do edifício que é visível, da torre, com os 40 metros de altura,
mas as estacas de fundação, porque para construir uma torre com esta altura e com esta carga, num terreno aluvionar, não é? Num terreno de aterro como aquele, era preciso ter fundações por estacas que têm quase a mesma profundidade que a altura do edifício. Portanto, na realidade, é um edifício que tem cerca de 80 metros de altura, metade enterrado e metade saliente. Isto é um corte da torre. Estas são algumas imagens de quando a obra... Isto não foi bem no início da obra, porque o piso térreo já estava construído e já tinha sido construída toda a parte de fundações e da cave, etc. E, portanto, isto terá sido ao fim de 4 ou 5 meses de obra. E o terreno da Expo era isto ainda ao fim de muito tempo já de trabalho, não é? Portanto, toda a gente que ia à obra, eu ia uma vez por semana, e frequentemente os carros ficavam atolados, havia um serviço para desatolar os carros das pessoas que iam lá. Portanto, era uma aventura este trabalho, não é? Trabalhar neste sítio. Para mim foi interessantíssimo porque isto foi praticamente o primeiro grande projeto que eu fiz no ateliê do João Luís, que o João Luís me encarregou, e depois da parte de construção, etc. E eu tinha praticamente acabado o curso, portanto foi uma experiência bestial. Isto são algumas imagens daquilo que era a Expo na altura, portanto é uma espécie de paisagem lunar, onde um conjunto incrível de edifícios estava a acontecer ao mesmo tempo, sem grandes referências uns com os outros, porque não se sabia bem ao certo o que é que estava a aparecer ao lado. Portanto, tudo estava a acontecer ao mesmo tempo e não era propriamente possível trabalhar a partir das referências com os edifícios do lado, como os arquitetos, e sobretudo em Portugal, os arquitetos trabalham, não é? E, portanto, é isso também que explica um bocadinho a forma como este edifício foi projetado, não é? Este grande grau de abstração que ele tem precisamente a ver com essa ausência de referências que havia. Isto era um aspecto da construção das tais vigas que são simultaneamente as paredes exteriores do edifício. Era um processo extremamente complexo que durava um dia inteiro, porque para a aparência do betão correr bem no final e poder ficar à vista, isto tinha que ser executado de uma vez só, e era uma viga com 70 e qualquer coisa metros de comprimento, 7 metros de altura, 40 centímetros de espessura, a 5 metros de altura do solo, portanto, e em betão branco. Portanto, fizeram-se imensos ensaios nos laboratórios da Cecil. A Cecil teve um papel muito importante nesta obra, porque, obviamente, vendeu material e tinha interesse nisso, mas disponibilizou o seu know-how. E depois, quando o edifício quando a estrutura do edifício começava a ser descofrada, o edifício começava já a parecer acabado. E isso também foi uma coisa bastante impactante neste projeto, porque o terreno estava todo em obras, todo o espaço público estava a ser intervencionado, todos os edifícios, portanto, era um estaleiro imenso, como provavelmente nunca houve tão grande em Portugal, acho eu. E este edifício, assim que se retiravam as cofragens, estava acabado. E, portanto, estava inesperadamente acabado numa altura em que ainda não era suposto aparecerem edifícios acabados ali. Foi muito interessante também desse ponto de vista. O edifício, portanto, que é isto que, não é? Quando se retiram as cofragens e o cimbre, etc., de repente o edifício está pronto. Isto é um aspecto do tal apoio que toda a gente já viu, né? Junto ao pátio da frente, são uns apoios deslizantes, não é? Que permitem que o edifício dilate cerca de 8 centímetros entre o inverno e o verão, precisamente por ser monolito. A sala para a exposição da tal réplica da caravela, que não chegou a acontecer, depois fez-se uma espécie de encenação. O concurso para o projeto expositivo foi ganho pelo José e pelo Nuno Mateus, do Ateliê RX, também muito novos na altura. Foi um projeto bastante grande, uma encomenda bastante grande que tiveram na altura. O projeto tem um funcionamento, este edifício tem um funcionamento bastante interessante do ponto de vista da conjugação das várias engenharias. Ele é uma estrutura, como expliquei, para libertar o espaço interior. O sistema de climatização, como tinha salas com um grande pé direito, a insuflação é sempre feita ao nível do pavimento, portanto na zona mais próxima de contacto das pessoas, é uma regra mais ou menos universal
nestes espaços para conseguir que a temperatura não seja tão extremada e, portanto, que haja ganhos energéticos aí. E depois esta torre central funciona para o sistema de climatização como uma chaminé do edifício. Portanto, todas estas aberturas que podem ver aqui dos lados são as exaustões das salas de exposição que estão à volta para a torre, que funciona como uma chaminé. E no topo da torre há um orifício bastante grande ali atrás da ponte rolante, que se vê mal, onde este sistema, onde o ar climatizado é recuperado e é trazido numa parede dupla que há aqui e filtrado e novamente reintroduzido no sistema de climatização. Portanto, o edifício todo, isto teve muito a ver com o trabalho coordenado dos engenheiros da Ovar Open Partners, com quem tínhamos trabalhado no pavilhão multiusos, no concurso, e era uma forma de trabalhar dos engenheiros bastante extraordinária, porque eles olhavam de facto para um projeto com o sentido de concepção do projeto e não apenas com o sentido de cumprimento do projeto do arquiteto, e portanto conseguiam pensar, integrar todos os sistemas do edifício num desenho unitário. Isto é já uma imagem da intervenção dos ARX. O edifício depois foi transformado e foi outra coisa que foi muito bem preparada na altura da Expo. Quando se estava a desenhar este projeto, havia um programa que era para funcionar como pavilhão do conhecimento dos mares, mas havia já um segundo programa que era a adaptação do pavilhão do conhecimento dos mares a pavilhão do conhecimento, que viria a ser depois Centro de Ciência Viva. E, portanto, já havia... Portanto, estava-se a fazer um projeto que já tinha um projeto de alterações ao projeto que se construía para ele depois funcionar pós-Expo. Isso foi, acho que, das coisas mais inteligentes que se fizeram na Expo 98 e, claro, tinha muito a ver com experiências mal-sucedidas como Sevilha, etc. Não é? Portanto, esta é uma imagem final do projeto do pavilhão que introduz a última coisa de que vou falar, que é o mobiliário urbano da Expo, estes bancos e floreiras, etc., que se vê aqui, que foi quando se estava a desenhar, ou já estava em obra, o projeto do pavilhão do conhecimento, a Cécil queria concorrer a um concurso que a Expo lançou para o mobiliário urbano. Era um concurso de concepção, construção, fornecimento, etc. E a Cécil convidou o João Luís Carrilho da Graça para desenvolver o projeto que a Cécil executaria em betão, obviamente, que era o que a Cécil queria fazer, para as peças de mobiliário urbano. E nós fizemos uma proposta, desenhámos um conjunto de peças que era pedido, ganhámos o concurso na altura e as peças foram produzidas no mesmo material, no betão branco, mas com um sentido completamente ao contrário. Aqui já não, portanto, estávamos a trabalhar sobre o espaço público e, portanto, já não fazia muito sentido, como no pavilhão, que se desenhou como uma espécie de intervalo naquela festividade, para depois permitir criar maior ênfase no projeto expositivo no seu interior. Estas peças participavam ativamente no espaço público e, portanto, nós achávamos que deveriam ter esse sentido de festividade que o espaço invocava, pedia, para além de que estas peças eram pedidas para ser usadas apenas durante o período da exposição e depois seriam retiradas e recicladas. O que não aconteceu e, portanto, hoje em dia é muito estranho para nós que trabalhamos neste projeto, com esta ideia do colorido que evocava desde os torneios medievais, enfim, todo este sentido de festa, aplicado sobre o mesmo material, sobre o betão branco. Hoje em dia é muito estranho ir ao Parque das Nações e encontrar este colorido do mobiliário urbano super festivo numa festa que já terminou há muitos anos, não é? Mas ele continua de alguma forma a resistir e, portanto, foi deixado lá. Isto é uma última imagem que foi a apresentação deste mobiliário que foi feita pela primeira vez em Barcelona e, portanto, resolvemos pintar as peças com as cores da Catalunha em 1996 ou 7, se não me engano. E pronto, muito obrigado.
Muito obrigado pela também brilhante intervenção e que, mais uma vez, deu para perceber, não é, como é que de um projeto não materializado se passou a um projeto materializado e que evoluiu no seu programa. Passava agora a palavra ao arquiteto José Quintela da Fonseca, que é Chief Design Officer na Temprano Capital Partners, em Madrid, para a Península Ibérica, que trabalhou durante cerca de 30 anos também na mesma posição na Sonai Sierra, no qual desenhou mais de 50 shopping centers por todo o mundo nessa posição. O arquiteto José Quintela é licenciado em Arquitetura pela SBAL, tem um MBA na Nova Wharton e tem uma formação em Harvard, portanto, como Advanced Manager, portanto, de Harvard. Irá apresentar, portanto, o complexo do Vasco da Gama, que inclui as duas torres, São Gabriel e São Rafael, e passava-lhe a palavra. Onde é que isto está? Não sei. Está ali. Espera aí. Abre, desgraçado. Já está. Como é que isto se põe assim? De uma maneira mais bonita? Isso é PowerPoint, não é? É PowerPoint. Deve ser no view, não? Ok. E agora passa-se aqui, não é? Pode passar nas setas para baixo. Ok, tá. Olá. Em primeiro lugar, queria dizer uma coisa, que é uma... A Expo foi a minha experiência mais recompensadora na carreira de arquiteto. Eu sou arquiteto há 50 anos, quase. E tenho cerca de 9 milhões de metros quadrados construídos, uma parte pequena em Portugal, mas mesmo assim significativa. E a Expo foi das experiências mais interessantes que eu tive na minha carreira profissional. Vou explicar porquê. Vou falar nestes pontos, como é que se aprenderam com os erros anteriores, a colaboração out of the box, que para mim foi talvez a coisa mais interessante da Expo. Encontrei em Portugal, pela primeira vez, autoridades diferentes do que eu estava habituado. Pessoas colaboradoras, estávamos todos a trabalhar para o mesmo lado, que é uma coisa que vocês, acho que a maioria são arquitetos, não estão habituados, não é? E é nesse sentido que eu vou explicar, vou tentar transmitir-vos parte da minha experiência na Expo. Como já aqui disse o colega, a primeira coisa que se esperou da Expo era que a ressaca de Sevilha nunca mais acontecesse. Aquilo é sinistro, continua a ser sinistro, e por mais que eles se esforcem, aquilo é uma situação terrível, não é? Montreal também. Há aqui uma coisa curiosa, isto em cima é um projeto muito interessante do Chartier, mas que era um exemplo de pré-fabricação para os kibutzes. Tiveram muita sorte, Montreal teve imensa sorte, que Sevilha não teve, porque esta história dos kibutzes, que era uma coisa triste, horrorosa, transformou-se pela sua localização, que estava numa ilha, fizeram imenso paisagismo e aquilo transformou-se na habitação de luxo mais cara de Montreal, ou pelo menos das mais caras de Montreal. É uma ilha, fecharam a porta, puseram lá uns Dobermans à entrada e aquilo está divertidíssimo, está muito bonito, que é isto aqui, não tem nada a ver com a intenção inicial, porque se fosse deixada como estava, seria muito difícil. O pavilhão dos Estados Unidos do Buckminster Fuller, que era uma peça extraordinária, ardeu. Mas tiveram tanta sorte que o que ardeu foi o plástico. A estrutura, que era um desenvolvimento dos icosaedros, ficou lá e hoje, esta fotografia aqui é o que lá está hoje, é uma peça muito bonita que as pessoas viam, é como se fosse uma escultura, assim um bocadinho como o Atomium de Bruxelas, que está completamente descontextualizado, mas que ainda continua a ter a sua graça.
E nós, como disse ali o colega, nós tentámos aprender com os erros anteriores e, sobretudo, a gente da Expo. O que é que nós tínhamos? Tínhamos ali 300 hectares de lixo, de porcaria, pá, com uma frente para o rio magnífica. Pá. Era assim a mulher mais bonita do mundo, mal vestida, como o rei Caparta. Uma coisa... Aquilo doía. Chegava lá, eu imaginava os hidroaviões do Howard Hughes a aterrarem lá na coisa, Casablanca, o Bogart a fugir para Lisboa, para ir para a América, aquelas coisas. E a gente o que via era contentores, porcaria, era uma coisa desesperante. E aí foi a primeira atitude extraordinária que aquele grupo que desenvolveu a Expo fez um concurso internacional de ideias com um júri internacional. Puseram-se de fora. Nunca isto tinha sido feito em Portugal. Os júris são sempre dos amigos. Pá. Normalmente os tipos que estão no júri são os gajos que ganham um concurso anterior e depois não sei o quê, aquilo que cada um faz para os outros. Como vocês sabem, muitos dos concursos são assim, não só em Portugal, como em muitos sítios. Pois a administração da Expo pôs-se de fora. Quem dá as linhas do concurso é um júri internacional e foi porreiro. Saíram conceitos fantásticos. Um deles era muito bonito, que eu fiz também, mas perdi, felizmente, porque era para a parte central, para a zona central, onde mais tarde o Taveira, que fez aquilo, me permitiu fazer o Vasco da Gama e as torres. Outra coisa que foi fantástico foram os regulamentos para a zona. E nós aí temos que pensar, os regulamentos para a zona, o Regeu desapareceu. O Regeu foi dar uma volta durante o tempo da Expo. Não é? As Cércias desapareceram também, quer dizer, havia zonas com Cércias de 65 graus, 67 graus, não sei o que, isso também desapareceu. Quer dizer, houve ali um período em que nós ficámos sem as amarras, a maior parte delas sem razão, ou pelo menos que têm razão para certos pontos, mas que normalmente o problema em Portugal é generalizar-se as coisas. Quer dizer, faz-se uma lei para isto e esta lei tem que servir para tudo. Eu lembro-me, quando fiz o Colombo, cada cave do Colombo tem 8 hectares. E o regulamento dos bombeiros dizia que cada 2.000 metros tínhamos que ter umas portas corta-fogo. Ora, dividir 80.000 metros quadrados em bocadinhos de 2.000, vocês imaginam o que seria o estacionamento do Colombo. Porque, de facto, os regulamentos deveriam ser coisas adaptáveis, deviam ser coisas flexíveis. E eu vinha dos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos, por exemplo, o regulamento antifogo, existem 3 regulamentos antifogos, ou 4, e desde que se siga um à exaustão, o projeto é aprovado. Mas há um regulamento para edifícios de determinada dimensão, há regulamentos para moradias, mas cada um tem as suas características. Em Portugal não, o regulamento é o regulamento e o regulamento é para tudo o que se constrói. Aqui na Expo houve de facto uma flexibilidade de regulamentos que permitiu fazer isto. E houve uma coisa muito interessante que foi o comissário, Cardoso e Cunha, que era um homem que vinha muito da privada e, portanto, tinha muita atenção ao mercado. E isso é uma coisa que hoje em dia está muito mais... Vamos lá ver, os responsáveis hoje das câmaras estão muito mais atentos a isso, mas naquela altura o mercado era o inimigo, quer dizer, os investidores eram os malandros para tudo. E aqui não. E isso foi ótimo porque, de facto, o respeito pelos investidores, e eu vou falar de uma coisa que é de investimento, não com os meus colegas, foram encomendas, foram coisas públicas, e eu nunca fiz nada público na minha vida. Público quer dizer no sentido de encomenda pública. Sempre trabalhei para entidades privadas, portanto, com finalidades de lucro. E eu não tenho vergonha nenhuma da palavra lucro, acho que a palavra lucro é... Só existe lucro, ensinaram-me em Harvard, que só existe lucro quando nós satisfazemos uma necessidade da sociedade, caso contrário não há lucro. E o quarteirão central, agora focando-nos nisso, o que é que aconteceu? O quarteirão central, no projeto do Tomás Taveira, era isto, com uma rua que o atravessava por aqui fora, e que a rua continua nos outros sítios, só que não há aqui. E tinha 8 edifícios, 7 ou 8 edifícios lá dentro. Não era nada do que o investidor queria. O investidor queria fazer um centro comercial, queria o centro comercial tinha que obedecer a certas coisas, era a SONAI, e a Expo queria centralidade, queria criar um foco de centralidade e queria que existisse um investimento por parte de um investidor com prestígio
que trouxesse depois os outros investidores. Ao fim e ao cabo, a ideia era que isto fosse o catalisador do sucesso comercial daquela zona toda. Nós estudámos aquilo e a primeira proposta que eu fiz foi transformar esta rua que estava assim numa rua no outro sentido. E caiu o Carmo e a Trindade, o plano. Felizmente tive como pessoa para falar o Tomás Taveira e a equipa da Expo, que foram pessoas que ouviram, perceberam. Houve algumas reticências em relação a transformar um espaço público num espaço privado, porque havia uma rua aqui, e a gente tinha uma rua aqui, mas a rua não podia ficar aberta de noite, senão aquilo ficava no paraíso dos homeless. À noite, portanto, era preciso fechar, era preciso cobrir, as pessoas não gostam de apanhar chuva na cabeça. O facto é que nós propusemos isto, e isto foi aceito. Isto foi eu diria, esta flexibilidade, este discurso entre colegas, e não entre, muitas vezes, inimigos, que acontece quando a pessoa vai falar com as autoridades, e as autoridades estão sempre a pau com o investidor está sempre a desconfiar das autoridades, quer dizer, e entra-se num clima mau. Aqui foi um clima bom até à Expo, até à abertura da Expo. Todo este processo foi um processo, como vos digo, dos mais satisfatórios, dos mais recompensantes que eu tive na minha vida. Aqui tenho um corte, que isto eram uns esquisses que eu consegui salvar, da altura. Inicialmente existiam 2 quarteirões, completamente separados. Aqui estava a avenida principal e aqui era a Gar do Santiago Calatrava. E o que nós fizemos foi o contrário. Criámos uma rua, que é esta rua que está aqui no meio, coberta. Construímos por baixo da estrada, ligámos os 3 níveis da estação connosco, com o centro comercial. Isto foi feito em estreita colaboração com o Santiago Calatrava, embora depois ele roesse um bocadinho a corda, porque uma das coisas que nós queríamos era que eu disse-lhe que nós vamos respeitar, porque a estação já estava desenhada, já estava preparada, nós vamos respeitar a linguagem arquitetónica da estação e tu vais levar todo o grafismo daqui lá para dentro, para a parte inferior, porque uma das condições que a Sonai estava a pôr nessa altura era ficar com todas as lojas da estação para não haver as lojas boas e as lojas más. Não haver. Infelizmente, depois não foi possível levar o grafismo lá para dentro e ainda hoje se sente aquela diferença quando se abre a porta que não se deveria sentir. Mas, entretanto, também fizeram-se umas pontes cá em cima para unir o andar de cima. Infelizmente não têm muita circulação, mas estão bonitas. Fizeram-se estas pontes e o estacionamento cresceu. E tudo isto se fez pagando muito mais dinheiro. Porque a Sonai, o que é que aconteceu? A Sonai só viria para aqui se tivesse um continente. O Amorim estava a concorrer com outro projeto e nesse projeto tinha um hipermercado. Neste projeto não cabia o hipermercado, neste aqui de cima, eles tinham feito umas alterações também. E depois a Sonai lá fez uma oferta, uma contra-oferta, incluindo esta parte inferior da rua. E ao incluir esta parte inferior da rua, fez uma oferta, como digo, bastante superior e ganhou. Ganhou tecnicamente e ganhou do ponto de vista financeiro. E isso lá está. Portanto, esta atitude de respeito pelo investidor, pelo mercado, flexibilidade legal, foi fundamental, senão a Expo não existiria. Este projeto foi, durante o tempo da Expo, foi a entrada da Expo. Ou seja, tudo isto já estava feito, foi desenhado o shopping, para as torres, para essas coisas todas, mas durante a Expo aquilo ia funcionar como a entrada principal da Expo. E aí foi o que já aqui foi dito, que fez a enorme diferença da Expo para os outros. É que foi desenhado um master plan futuro, onde durante uns meses havia uma festa, e não foi desenhada uma festa como em Sevilha, e que depois no futuro se havia de enquadrar. Aquilo havia de entrar na cidade porque era tão giro, não foi nada. Foram milhões de pessoas que passaram por aqui. Esta era a zona onde estavam as ambulâncias, os bilheteiras, tudo e mais alguma coisa, os primeiros socorros, tudo estava aqui. O projeto foi feito com o Daciano Costa, falecido, fez um belíssimo trabalho, trabalhámos juntos nisto, e fez um belíssimo trabalho, e isto foi
primoroso, quer dizer, isto não falhou um dia, um escudo, ainda eram escudos naquela altura, funcionou fantasticamente bem. Isto que vocês veem aqui, hoje em dia, é o resto de chão do shopping. Quer dizer, não, isto é a parte de baixo, isto é o piso de baixo. No piso de baixo fez-se uma laje aqui por cima, uma laje falsa, que aqui, existe aqui também. Fez-se uma laje falsa para as pessoas poderem passar por aqui e por aqui, e que depois foi retirada. Entretanto, temos que admirar a qualidade do investidor. Neste momento, quando a Expo abriu, estavam feitos 160 mil metros quadrados de obra, sem retorno, lajes falsas, 2.500 lugares de estacionamento para a Expo, mais o parque e as fundações das torres. Este parque, ali o nosso colega estava a falar dos pilares, não é? Isto aqui tem 3 níveis dois deles debaixo d'água. Este edifício todo, os estacionamentos estão a flutuar lá embaixo. Entrou em consideração o impulso, a impulsão das águas, é um fator importantíssimo na estabilidade deste edifício. E as estacas das torres também são estacas com 40 metros, coisas desse tipo. E estava tudo feito. Portanto, o investidor fez isto, investiu isto tudo, em colaboração, de facto, com a Expo, porque, caso contrário, seria impossível. Todos estes investimentos estavam à espera que a festa acabasse. A festa acabou e em 6 meses abriu o shopping. 6 meses. 6 meses tudo aquilo foi retirado, as lojas entraram, tiraram-se aquelas lajes todas, fez-se aquilo tudo e tivemos, de facto, como eu digo, um day after sem ressaca. Não houve hangover nenhum aqui. Ao contrário das Sevilhas e de Montreal, em que depois, vamos lá digerir isto. Não, aqui não, isto correu magnificamente, todas estas coisas já tinham destino, exceto o pavilhão de Portugal, que de facto ainda anda para lá a pairar. Na altura aquilo era para ser o Conselho de Ministros, não era a presidência do Conselho de Ministros, depois não funcionou, tem andado assim um bocado, mas é dos poucos edifícios que não tem ainda a função bem definida. Correu muito bem. Em 6 meses aquilo, o shopping abriu, as torres foram sendo construídas progressivamente, não só pelo tempo de construção, mas também porque o mercado não podia absorver tanto, mas isto é assim um bocado, eu diria que é como é que se diz, uma curse, uma maldição que tem. Já o Colombo também não tinha torres, depois teve uma torre, parecia uma boca a rir-se com um dente que faltava, depois lá puseram outra torre, e aquilo finalmente lá ficou. Aqui foi a mesma história. No Brasil também tem um assim, que também com problema vai uma torre, são 6 ou 7, vão sendo feitas, cada vez que lá vou vejo aquilo diferente. Mas, de facto, as torres foram feitas. Aqui era a laje falsa, que foi tapada, onde vocês viram no desenho, no slide anterior. E estas foram as pontes que nós desenhámos depois, com o Santiago, para unir o edifício a este nível. Portanto, aquilo está a funcionar perfeitamente bem. E as lições aprendidas da Expo. Eu estive em Xangai nesta altura, estava a fazer lá uns projetos, e Xangai aprendeu magnificamente connosco. Magnificamente. O pavilhão da China é hoje um museu extraordinário, que é este edifício que está aqui. Este, que é o equivalente ao projeto do Regino, hoje em dia, é a Mercedes Arena, onde fazem rigorosamente a mesma coisa que fazem cá. E na altura era o sítio onde estava a maior parte dos pavilhões. E esta avenida sobre-elevada, que está aqui, era o início de uma ponte que hoje já está construída e já está do outro lado. Ou seja, a gente entra ali e aquilo é cidade. O que é notável. Já Milão não teve este cuidado. Foi desenhado de uma maneira um bocado oficial e não foi. Eu fui lá a Milão, fui lá convidado para fazer uma apresentação daqui e, de facto, não lhes augurei nada de bom e, de facto, aquilo hoje em dia não está a funcionar. Este quarteirão, repetindo o que falei há bocado, foi o catalisador do desenvolvimento da Expo. Foi o que fez as pessoas acreditarem que a Expo não era Sevilha, não era uma feira. Aquilo era cidade. Estava lá um continente. Estava a habitação construída.
havia uma Sonai que tinha investido ali. E hoje em dia, passados não sei quantos anos, os apartamentos ainda hoje são benchmark da habitação em Portugal. Já mudaram de dono de uma média, creio que é uma média de 4, não sei quantas vezes, sempre para ganhar dinheiro. O centro, abriu no primeiro ano completo de abertura, no ano da Expo, foi só meio ano, mas no ano a seguir teve 22 milhões de visitantes, que ainda hoje tem. Continua mais ou menos com uma média de 22, hoje tem 23, se não me engano. Mas com um aumento significativo do volume de vendas, ou seja, há menos curiosos e há mais gente a comprar, que é um sucesso fantástico para um shopping em Lisboa, porque naquela altura não havia concorrência, hoje há concorrência e temos a Avenida da Liberdade, temos a Baixa, temos uma série de coisas, temos comércio de rua, na altura não existia, e são 22 milhões de visitantes, que é notável. Não é o Colombo, que tem 40, 30 e muitos, mas isto, 22 milhões, é 2 vezes Portugal a passar por lá todos os anos. Não é? E tudo isto, de facto, graças a uma organização muito entusiasta, um investidor visionário, que de facto permitiram o projeto certo, no momento certo, no sítio certo. É só isto. Obrigado. Vamos todos para aqui. Agora chegou a fase das intervenções, de perguntas, reflexões, o que entenderem. Permitam-me aqui também alguma provocação. Eu estou do lado da administração, no caso da Câmara Municipal de Lisboa, tenho funções de diretor do Departamento de Planeamento e também fazemos projeto de cidade, no fundo fazemos planos, que também são avaliados por outras administrações, concretamente pela Administração Central, e também, enfim, queixamos-nos às vezes dos mesmos males dos arquitetos da privada perante a Câmara, nós perante a Administração Central. E um dos aspectos que me parece bastante importante nos planos da Expo é a capacidade que eles têm de adaptação perante as diferentes conjunturas, não perdendo a essência do projeto e da ideia que estava subjacente ao plano inicial da Expo. O arquiteto mostrou a capacidade que estes planos tiveram e a plasticidade que eles tiveram de mudar radicalmente uma proposta de desenho. E estamos a falar de um território que tem um plano de urbanização e depois tem 6 planos de pormenor. E, portanto, estamos a falar de um território. O arquiteto faz um projeto sobre um território que tem um plano de pormenor. E que, normalmente, um plano de pormenor é qualquer coisa muito rígido que não permitiria fazer aquilo que ele fez e que aquele plano permite fazer. E eu creio que, em parte, o sucesso de planeamento e a grande lição de planeamento daquele território, e tiro o chapéu ao coordenador da área de planeamento, que infelizmente por razões de saúde não pôde estar aqui como moderador, e portanto coube-me a mim fazer essa moderação desta sessão, e tiro-lhe o chapéu de facto, por ter conseguido fazer planos com esta capacidade, com esta plasticidade. Isso também aconteceu obviamente, pela situação excepcional e pelo contexto excepcional em que esses planos foram feitos, e quando nós agora estamos a trabalhar na alteração desses planos, somos confrontados por via dos pareceres, que de facto desse momento excepcional em que eles foram elaborados, na medida em que percebemos que ainda hoje, passados 20 anos, os vários departamentos da Administração Central não compreendem essa mais-valia intrínseca que estes planos tinham, desta capacidade que eles tinham de adaptação
e desta plasticidade. E, portanto, fomos logo confrontados com pareceres de entidades que não se reviam e que queriam que nós introduzíssemos agora rigidez onde ela não existia propositadamente desde a origem. E, portanto, o que eu estou a dizer não é nenhuma inconfidência no sentido em que os planos agora estão em discussão pública e, por obrigatoriedade legal, os pareceres dos departamentos da Administração Central fazem parte dos documentos que instruem a discussão pública e, portanto, poderão ver que é exatamente isto que eu estou a dizer. Portanto, os pareceres testemunham e a posição da Câmara Municipal de Lisboa perante esses pareceres também testemunha, de facto. E eu creio que esta lição de há 20 anos ainda não está completamente apreendida no quadro do ordenamento do território, desde logo nas cabeças dos vários departamentos da Administração Central e na própria legislação, que ainda hoje tende para alguma rigidez. E, portanto, uma das pegas que nós temos permanentemente quando fazemos planos de pormenor é que não queremos regular, por exemplo, uma coisa tão simples que é o número de fogos. Porquê? Porque pode aparecer um promotor que de repente lhe interesse fazer NT0s e NT1s e que tem um programa que responda a uma determinada necessidade, e pode aparecer depois de repente outro que recompra aquilo e diz, bom, o que eu quero é fazer grandes apartamentos e, portanto, obviamente isto altera completamente os dados da questão e, portanto, e até queremos introduzir alguma flexibilidade e transferência de usos balizados, tal como na Expo. E, portanto, é sempre uma guerra. Isto é sempre uma guerra com pareceres desfavoráveis e nós a ignorarmos os pareceres desfavoráveis e a passarmos e a aprovarmos os planos. Isto para dizer que aproveitei já agora a provocação do arquiteto também para me queixar. Estou na administração local e também me queixo da administração, em termos gerais, e já agora também queria confessar que, acabadinho quase de sair do curso, eu e mais outros 2 também acabados de formar, na altura, concorremos também ao concurso da Expo, perdemos, naturalmente, mas temos lá o nomezinho no catálogo da exposição e, portanto, que é assim uma memória e por isso também tivemos a oportunidade de visitar o local antes da Expo e quando nos lembramos como é que era o local, é assim, qualquer coisa parece assombroso, não é? Quase da Alice no País das Maravilhas, não é? Passamos para o outro lado do espelho, de facto, hoje. Bom, depois ter estado aqui no confessionário e não está cá o Goxa, eu passava a palavra à audiência. Portanto, quem é que quer intervir? Faz favor. Ali atrás, não sei se... Boa tarde. Bom, de facto, as 3 intervenções que tivemos aqui foram extremamente interessantes e os projetos e as obras igualmente. E perante, de facto, a beleza e a qualidade destas obras é quase criminoso escolher uma. Mas eu, de facto, vou centrar esta pequena intervenção sobre o Pavilhão Atlântico. Chamado, enfim, permitam-me que lhe chame Pavilhão Atlântico, porque já tem dado tantas vezes de nome que dá vontade de dar-lhe um nome que seja um pouco mais perene. De facto, eu não sou especialista, portanto não sou arquiteto e não sou especialista desta área, mas sou basicamente um utente. E tive uma experiência muitíssimo interessante na minha vida, que foi ter colaborado com a organização de um grande evento na zona do Parque das Nações, designadamente no Pavilhão Atlântico e na FIL, nos 4 pavilhões da FIL, com uma organização não governamental de dimensão mundial, que todos os anos faz uma convenção mundial, e em 2013 essa convenção mundial foi feita em Lisboa. Estamos a falar de uma organização, de um evento para 20 mil pessoas. No caso de Lisboa foram 20 mil pessoas. Foi o maior antes da Web Summit. Na altura foi seguramente o maior evento que se fez em Portugal deste género. De facto, grande parte, uma
parte significativa daquilo que se fez foi feito no pavilhão Atlântico. Desde logo, na própria preparação do evento, nós portugueses que estávamos a colaborar vimos que os técnicos que vinham basicamente dos Estados Unidos tinham um diálogo absolutamente normal com as pessoas que estavam a trabalhar no pavilhão Atlântico. E nós começámos a perceber que aquilo iria correr seguramente muito bem. Bom, eu já tenho no meu currículo a frequência dessas convenções ao longo de mais de 10 anos, que são sempre feitas em cidades de referência. Portanto, estamos a falar de Nova Orleans, Sydney, Bangkok, Seul, São Paulo. Bom, nunca encontrei uma sala como o pavilhão Atlântico. E de facto, vou sempre para estas convenções com a curiosidade de saber se é desta, se é da próxima, e a próxima vai ser em Toronto, não sei o que é que vai acontecer, que eu encontro uma sala que chega aos calcanhares do pavilhão Atlântico. Não estamos a falar portanto, de nada que se aproxime. Por exemplo, também em Montreal aconteceu uma coisa desta, e enfim, nos últimos anos, portanto, não estou a falar de comparações com o século passado. Portanto, o pavilhão Atlântico é uma obra fantástica. E eu não quero... Olha, eu não sabia, pronto, que o Sr. Arquiteto Regino Cruz tinha sido o autor, e fico muito feliz por o conhecer, porque eu tenho uma admiração ilimitada pelo pavilhão Atlântico, não só por essa realização, mas também, porque também sou utente do pavilhão Atlântico, não é? Enfim, talvez não tanto como gostaria, e admiro aquela obra, não só pela sua beleza, como pela sua funcionalidade, enfim, sem limites. Talvez não fui a Xangai, como o arquiteto Quintela referiu, talvez aí poderia encontrar um paralelo, mas como ainda não tive essa oportunidade, ainda não encontrei. Bom, e eu não sei, francamente, se calhar ao nível dos peritos, isto é mais ou menos sabido, mas dá-me a impressão de que a generalidade dos cidadãos vive completamente alheada disto. E vê o pavilhão do Atlântico como um edifício, enfim, a que se gosta de ir, os que vão, com uma bela localização, mas eu acho que não há percepção, digamos, da qualidade do equipamento que nós temos ali. E, já que se fala nessa qualidade, é fundamental que ela não se perca, porque, infelizmente, no nosso país, coisas boas escasseiam e tendem a piorar. Eu fico muito feliz por ouvir as referências que o arquiteto Regino Cruz fez quanto a melhoramentos que estão a ser implementados, o que é excelente, e é fundamental que se caminhe nessa linha, porque não há qualquer dúvida de que o que está ali é um ativo da cidade de Lisboa, aliás, incompleto, porque não temos um centro de congressos ao lado. Aliás, parece que havia lá um local, mas continua a não existir. E isso faz uma falta brutal, porque essa convenção foi feita nos 4 pavilhões da FIL, que tiveram a ser reconstruídos, e salas metidas com dificuldades de insonorização. Não existe um centro de congressos, ao contrário do que existem noutras cidades, mas não existem nessas cidades pavilhões Atlântico. Por exemplo, no Centro Olímpico de Sydney há belíssimas condições para se fazer coisas destas, mas não há um pavilhão Atlântico. Portanto, o que está ali é um ativo fundamental, é um aspecto diferenciador da cidade de Lisboa relativamente, se calhar, a qualquer outra cidade do mundo, mas é bom que seja, talvez, melhor aproveitado, completado, porque dá-me a impressão de que o que está ainda não chega e, sobretudo, pode ser melhorado. E a minha convicção é que temos ali, de facto, um conjunto digamos, de equipamentos que são uma mais-valia indiscutível. Eu suponho que no mundo competitivo em que vivemos isto devia ser aproveitado. Muito obrigado. Mais alguém que queira intervir? Se calhar juntávamos mais uma ou duas intervenções. Não sei se alguém... Não havendo mais pedidos, não sei se o arquiteto Regino Cruz quer. Pelos vistos, há aqui mais. Boa tarde. Eu
queria agradecer a intervenção de todos os arquitetos aqui presentes. Eu sou estudante italiano aqui de planeamento urbano aqui na FAL e queria quase partilhar o orgulho que Lisboa e o Portugal têm que ter por o sucesso do Expo 98. E queria questionar o professor Quintela o que não aconteceu no Expo do Milão 2015, porque aquilo foi uma nota tipo lá do princípio do desenvolvimento da cidade inteira, mas acho que aquilo não foi percebido como uma continuação da cidade. E acho que não tínhamos o mesmo cuidado que tive aqui por as intervenções económicas e mesmo por um pós-expo. Eu acho que a sua pergunta inclui a sua resposta. O que é que acontece? A Expo de Milão foi uma intervenção numa zona que estava vazia da cidade, que não teve a cidade em consideração. Não teve a cidade em consideração. Fizeram uma alameda gigantesca, fora de escala, portanto, muito difícil de integrar numa cidade. A alameda é do tamanho do Parque Eduardo VII, aqui de Lisboa. Você tem prédios de um lado e prédios do outro, quer dizer, é muito difícil de integrar. Depois houve assim umas preocupações comunistoides do tipo: os países todos têm que ter a mesma frente, não vamos dar mais espaço à América do que damos aos Camarões. Então, você reconheceu isso, quer dizer, as frentes, a frente dos pavilhões ao longo daquilo tudo, todos eles tinham sensivelmente a mesma frente, de maneira que havia os pobrezinhos ficavam na fachada, cá à frente, ao pé da rua, os mais ricos iam lá para trás, e lá para trás é que se desenvolvia o pavilhão todo. Quer dizer, houve assim umas obsessões politicamente corretas que não fizeram com que aquele espaço fosse possível de ser integrado na cidade. Criaram um lago a toda a volta, que também sem utilização, porque o lago estava nas traseiras, ninguém percebia para que era o lago, e depois chegou-se à conclusão que aquilo foi projetado pela Câmara, por uns arquitetos da Câmara, presidente da Câmara. Não houve este buscar, que aqui na Expo houve o tal concurso internacional, o tal júri internacional, a tal abertura a novas ideias, a novos inputs. Aquilo não, aquilo foi uma coisa como se fosse a Câmara de Lisboa a fazer o planeamento ali de um quarteirão dos Olivais, pronto. E, já agora estão aqui uns arquitetos acabados de formar, façam lá isso e tal e coisa. Os gajos lá faziam aquilo. Portanto, houve, e depois os países que vinham é que foram os grandes intervenientes da arquitetura. Enquanto que os pavilhões dos países, aqui na Expo, eram coisas assumidamente temporárias, em Milão eram as coisas definitivas, tirando aquela zona de entrada e tal. E isso foi um erro, porque acontece o que aconteceu em Sevilha, que os países viraram as costas e não trouxeram os pavilhões. Era mais caro demoli-los que não sei o quê. Então cada um oferecia a uma entidade qualquer. Houve pavilhões oferecidos na Sevilha, ou pavilhões oferecidos aos ceguinhos, pavilhões oferecidos à Faculdade de Arquitetura, para fazer uma Faculdade de Arquitetura. E cheguei, não quero isto, pá. Isto não dá para fazer Faculdade de Arquitetura, mas fica tu com ele. Porque foi a Itália, aliás, que fez isso. Porque o pavilhão era demasiado caro para ser demolido. De maneira que tinha sido feito, era muito bonito e tal. Então vocês ofereceram aquilo à Faculdade de Arquitetura. A Faculdade de Arquitetura, isto também não quero. Ninguém queria e ficou. Eu não fui a Milão nos últimos 3 anos, digamos, e portanto não sei, tenho lá um projeto, mas não tenho seguido aquilo, mas gostava de ir para ver como é que aquilo está, mas as informações que eu tenho é que não é assim muito animador. Está ainda assim. Não sei se... Ok. Eu pouco tenho a complementar o que este simpático amigo, definitivamente é um amigo, resolveu partilhar connosco. O que eu gostaria de tentar
vincar, talvez sejam umas palavras-chave, pelo menos na minha cabeça. Brilhantismo, dedicação, humildade, ousadia e espírito de equipa. Brilhantismo, e acho que está perfeitamente presente nesta nossa conversa, até por maus exemplos que aqui foram focados. Nós somos o que somos. Para cada situação. Pode ser culinária, pode ser medicina, pode ser arquitetura ou engenharia. Tem pessoas que são mais dotadas umas que outras. E realmente, por uma feliz coincidência, a Expo conseguiu selecionar muitos indivíduos brilhantes. Relacionado com a inovação, relacionado com a humildade, o saber ouvir, o não pretender impor-se, e nunca nos vamos esquecer quando temos, entre aspas, clientes muito satisfeitos, significa que tivemos a humildade de projetar e conseguir concretizar uma grande construção para receber muitas pessoas, mas para ser vestida à medida de determinado evento. Isto é, a minha arquitetura foi tudo menos arrogante. Eu não estive em biquinhos de pés batendo castanholas para dar nas vistas. Não! A postura é exatamente a oposta. Eu quero que funcione bem para acolher desde um estandarte a bandeiras, a cores ou o que for. Também mencionei, obviamente, a dedicação. Foi brutal o nosso esforço. De todos os que estiveram relacionados com este projeto e com o projeto da Expo como um todo. E, finalmente, de uma forma propositada, eu quero confessar o seguinte: dou-vos a minha palavra de honra, não me sinto o autor do Pavilhão Atlântico. Não. Foi um trabalho de uma equipa extensíssima, de profissionais muito capacitados, muitíssimo dedicados, alguns deles brilhantes, mas aquele velho ditado, que a força da corrente está no seu anel mais fraco, coloca-se aqui de uma forma perentória. Todos foram absolutamente necessários. Nesse sentido, tivemos uma sorte fabulosa. Boa tarde, o meu nome é Eurico Carvalho, eu também estou aqui como um simples utente. Antes de mais, queria agradecer a presença dos três e ressalvar realmente o arquiteto agora, Regino Cruz, tirou um bocado da opinião que eu ia dar. Realmente para vocês acredito que tenha sido uma experiência fabulosa. O projeto da Expo 98, não só para vocês, como para todos os colaboradores. A minha pergunta sai um bocado fora do âmbito da Expo, é se aqui em Portugal, e vocês devem ter mais conhecimento, certamente do que eu, se existe alguma outra parte do território nacional onde se pudesse, não uma Expo propriamente dita, mas vamos uma área, só falar de planeamento urbano, residencial, por assim dizer, se existe alguma outra área no país em que se pudesse realizar um projeto de uma envergadura semelhante, a nível urbanístico. Portanto, estou a falar em termos da Expo, que é um programa bastante mais complexo, não é? Como todos nós sabemos, mas se no país existe alguma outra área onde se pudesse realizar um projeto na área urbanística assim desta grandeza ou, um bocadinho menor que a Expo. Obrigado. Assim as autoridades tenham a mesma mentalidade e a mesma abertura que tiveram na Expo. Eu creio que se as autoridades tiverem a abertura que tiveram na Expo, se os investidores tiverem a confiança que também essa atitude dá, qualquer parte de Portugal pode
ter a qualidade que a Expo tem. Acha isso possível? Acho perfeitamente possível. E há experiências em zonas, em Aveiro, no próprio Porto, existem zonas em que, de facto, sem a festa, mas só no dia-a-dia. A gente também não andamos sempre de smoking, não é? A gente também anda assim a maior parte do tempo. Quer dizer, e acho que a qualidade que a Expo teve, também há zonas de Lisboa que neste momento estão a desenvolver com isso. A Alta de Lisboa, parece-me que é um bom exemplo. Em Oeiras há zonas também desse tipo, zonas em que há uma flexibilidade muito grande, nos business parks, naquelas zonas que eles estão a desenvolver, que têm desenvolvido. Ou seja, desde que haja uma determinada abertura, porque ninguém está para... O problema todo, e eu não me canso de insistir no significado desta abertura, desta inteligência das autoridades. Quando ela não existe, o arquiteto chateia-se. O gajo ganha o mesmo, para que é que há de estar a aturar aqueles desgraçados lá, não é? Que estão-lhe a dizer que o prédio tem mais 1 metro do que devia ter, que a casa de banho tem que ter a janelinha mais não sei quanto. Chateia-se, faz qualquer coisa, ele ganha o mesmo, não é? O cliente, se o arquiteto começa a ficar teimoso, o cliente também se chateia, diz lá que sim aos gajos, pá. Eu não vou estar aqui mais um ano aqui na guerra com a Câmara só porque tu queres o teu desenho. Quer dizer, e o pobre do arquiteto fica assim e desiste. E desiste. E, portanto, ali não foi preciso desistir. Ali a gente dizia mata e eles diziam esfola. E, portanto, estávamos todos a trabalhar para o mesmo lado. E esta atitude fazia com que o investidor diz, vamos arriscar. A SONAI, a primeira aproximação que teve, foi comprar o terreno, deixar a Expo fazer a entrada, fazer o trabalho todo da porta de entrada, e depois, daqui a 1 ano e tal, a gente começa a fazer o shopping. Mas não foi isso que o Belmiro de Azevedo quis. O Belmiro de Azevedo, e muito bem, diz, vamos investir, vamos demonstrar isso, porque eles estão a demonstrar uma abertura tão grande que nós temos que trabalhar com eles. E foi isso que correu. E foi isso que aconteceu. Portanto, a sua resposta, se houver abertura, o mercado responde, e Portugal inteiro é um país que pode ficar muito bonito. Talvez tenha sido mais facilitada por ter sido um imperativo nacional, o projeto da Expo. Talvez seja por não ser Câmara nenhuma. Aquilo nem era Loures, nem era Lisboa. Não era a maneira que, quando eram as coisas boas, um puxava a brasa à sua sardinha, e quando eram as coisas más, diziam que era o outro. Claro, também teve alguns problemas, ele teve não sei quantos meses sem multas e não sei o que mais, porque ninguém podia passar multas, porque os sinais não estavam homologados pela não sei o que e tal. Mas havendo esta abertura, eu acho que todo Portugal, isto pode acontecer em qualquer lado. Nós temos tido experiências fantásticas em todo o país quando existe esta abertura. Boa tarde. Eu sou moradora no Parque das Nações desde o ano 2000. Acompanhei à distância o que foi a exposição, visitei a exposição. Decidi muito cedo que gostaria de lá viver, felizmente consegui e ainda hoje lá estou. Tenho acompanhado estes 20 anos, quase, e gostava de vos perguntar como é que atualmente veem aquele território, apesar de saber que tiveram projetos específicos, mas com certeza que se envolveram em todo o espaço público, todo o plano. Como é que atualmente vê o desenvolvimento até aqui, a vivência daquele espaço, a progressiva ligação ao resto da cidade, que tem sido progressiva, felizmente, e como é que vêem o futuro, os próximos 20 anos? Obrigada. Obrigado. Eu sou jornalista, estou aqui por interesse, claro, mas estou aqui por muito interesse. Tenho aqui 2 arquitetos que gostaria de falar, se fosse possível daqui a pouco, porque estou a fazer um trabalho sobre a Expo, precisamente. E há 1000 questões sobre a Expo e há 1000 respostas. Mas há uma questão que
que me assalta, que tem que ver com a Expo partiu de uma folha em branco. Houve uma folha em branco. O terreno foi limpo e a partir dali começou-se a construir. Como é que um arquiteto pensa quando tem uma folha em branco, sabendo que tem que construir alguma coisa? Posso estar a dizer alguma patetice, mas a minha questão é esta. Tem que construir alguma coisa que não tem um edifício à frente, não tem um atrás, não tem referências do lado, nem do outro lado. É a liberdade máxima na cabeça de um arquiteto? Ou é uma limitação? Se calhar agora fazemos uma ronda final à mesa e depois... Eu acho que, apesar de tudo, a Expo não era bem uma folha em branco, porque havia as imagens que se vê, e que eu trouxe algumas do terreno da Expo na altura, parecem isso, não é? Mas a Expo, no fundo, uma das coisas que se fez durante muito tempo no planeamento da Expo foi perceber o que é que noutros sítios tinha sido feito, que tinha corrido mal. Portanto, não se começou verdadeiramente em branco. Começou-se a partir de uma quantidade de referências de outras coisas parecidas que tinham sido feitas antes e, portanto, não era em branco nesse sentido, não é? Era, sim, um terreno que foi deixado vago quando se retiraram todos aqueles equipamentos siderúrgicos que lá restavam, deixaram-se muito poucas coisas, não é? Ficou a Torre da Galpa, havia a Doca e pouco mais, o Cabeço das Rolas e pouco mais. Trabalhar em projeto era complicado, cada um dos ateliês que estava a fazer um projeto é que não tinha muita informação sobre o que estava a acontecer à volta, não é? A equipa que estava a coordenar o plano tinha essa informação. Apesar de tudo, havia entregas e havia maquetes que estavam a ser produzidas, ainda há pouco estávamos a falar disso. Produziram-se imensas maquetes durante a Expo 98, durante a fase de projeto, e era muito interessante fazer um dia uma exposição com isso tudo. Não apenas as maquetes dos vários projetos, dos vários edifícios, mas maquetes que a Parque Expo ia fazendo de toda a totalidade da intervenção e que ia sempre colocando as fases em que os edifícios estavam, na fase de desenho em que estavam. Portanto, apesar de tudo, houve uma grande preocupação de tentar criar contexto, num sítio em que, de facto, o contexto estava todo a mudar ao mesmo tempo e, portanto, era muito difícil trabalhar desse ponto de vista, mas eu acho que há uma série de relações entre aqueles edifícios que se conseguem perceber e que foram muito fruto de uma articulação que a equipa, na altura do Plano Central, coordenada pelo arquiteto Manuel Salgado, estava muito a trabalhar nessa coordenação, não é? Pegando as duas ideias que foram aqui colocadas, desde o senhor jornalista, a moradora do Parque das Nações, o que é que será o futuro? Eu tenho uma imagem que eu julgo que é interessante e que, pelo menos, lia há algum tempo atrás do escritor Paulo Coelho. Qualquer coisa como a flecha é a intenção projetada no espaço. Ou seja, tenho o arqueiro que todo o seu saber, toda a sua coletânea de experiências está colocada naquele ato de apontar para onde deseja esticar a corda do arco. E num 30º de segundo solta a flecha e ela vai. A partir do momento em que ele solta a flecha, não pode mais fazer nada. Portanto, a flecha é essa intenção projetada no espaço. Bom, pegando esta imagem e também a imagem da folha em branco, eu acho muito curioso porque o comum dos mortais está muito relacionado com o desenho, mesmo que não saiba desenhar. Está muito relacionado com o traço. O arquiteto tem que saber desenhar, tem que fazer um traço. Porém, um projeto como o da Expo / Parque das Nações / Apêndice de Lisboa, que faz parte da cidade, que se projeta no futuro, a folha não estava em branco. A intelectualização, a intenção, o projeto, que não é desenho,
estava lá muito consubstanciado. Sabia-se o que se queria fazer. Há outra imagem que eu partilho convosco. É mais fácil eu dizer isto do que muitos de vós, que é a arte de ser flexível através de um risco grosseiro. Os computadores são maravilhosos. Não há a menor dúvida. Mas para mim não há nada que ultrapasse um traço feito à mão. E digo-vos isto de uma forma matreira. Estamos numa reunião com investidores, com clientes. Talvez os cabelos brancos falem um pouquinho, mas pegamos propositadamente a uma caneta de feltro relativamente grossa. Jamais aquela mina extraordinariamente fininha, não. Ou então uma grafite relativamente grossa, isto aconteceu comigo, relativamente grossa, e estamos a mostrar o desenvolvimento de uma determinada planta. Estou a falar o que aconteceu. E simplesmente eu fiz o traço, mas o traço saiu ligeiramente curvo, mas eu queria fazer uma reta. E o meu cliente diz, realmente só o Regino Cruz. A subtileza daquela curva ficou a matar. Eu disse, exatamente. Ou seja, o que eu quero dizer é que há intenção. O futuro está risonho, principalmente com tudo o que está a acontecer em Lisboa de há 3, 4 anos para cá. Mas que aquele projeto, antes dos primeiros traços, já existia. E, de uma forma confirmada e consolidada, foi bem lançada a flecha. O Regino estava a falar na flecha. Eu acho que é um belíssimo exemplo lá para a Expo. Mas eu acrescentava uma cena da família Adams. A família Adams tinha aquele gajo enorme, parecia o Frankenstein, em que o puto atirava a flecha e ele andava com o alvo assim, e o rapaz acertava sempre. E eu acho que a flecha foi lançada, que é o tal master plan inicial, mas as entidades brincavam com o alvo para aquilo se acertar. E acho que isto foi fundamental. Porque se ficassem na casmurrice, é assim, é assim, é assim, a flecha passava ao lado. Assim a flecha acertou e aquilo vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Aquilo já é um sucesso. E há uma coisa que eu gostaria de dizer aos jornalistas, ao senhor jornalista, não estou a acusar de nada, mas foi criada na opinião pública em Portugal. Não sei porquê, não sei como é que isto começou, mas de facto, quando há qualquer opinião escrita no jornal, tem sempre duas premissas. Grande é mau, denso é mau. Ora, há grande e bom e grande e mau. Há denso e bom e denso e mau. E a Expo é um exemplo disso. Portanto, essa regra tem que desaparecer, tem que apagar isso. Eu queria... Vamos ter que encerrar, não é? Vamos ter que ir todos jantares, cada um para a nossa casa. Queria encerrar e dizer, antes de mais, que não me parece que a Expo, o risco, tivesse sido completamente numa folha em branco. Havia o Rio, havia a DOCA, havia o programa, havia o Cabeça das Rolas, havia a intenção da estação, havia a linha do comboio, e essas coisas todas fazem com que o meu projeto, que não ganhou, que não... E que ficou só lá o nome numa notazinha no catálogo, se o virem, reconhecem lá a Expo. E, portanto, o que é bastante interessante. E, portanto, porquê? Porque há coisas que se mantêm e que obrigam a estruturar, e havia o próprio programa, não é? da Expo. E, portanto, a folha não era totalmente em branco. Passados 20 anos... qual é o desafio, pode ser o desafio da Expo? E, portanto, há várias zonas de Lisboa que se têm vindo a desenvolver com excelência, ainda bem. Falou pela dimensão, o Alto Lumiar, é evidente, que não teve... não foi acompanhado depois de uma conjuntura favorável no sentido de ter um desenvolvimento tão rápido, mas que eu creio que será uma zona de futuro e de sucesso
quando estiver finalmente ligada à zona central da cidade. E há outras zonas de menor dimensão, mas que eu posso apontar, como a zona do Aterro da Boa Vista, onde hoje já é a sede da EDP, e toda aquela zona está a despoletar outra vez um novo interesse pelo centro histórico da cidade, e, portanto, repovoar o centro histórico. E o centro histórico não se povoa apenas com habitantes, mas também se povoa com atividades. E lembro-vos que o centro histórico de Lisboa foi o centro financeiro, e de repente saíram as atividades, ficou tudo vazio, e, portanto, o reocupar outra vez o centro com atividades, com densidade, com pessoas, também com residentes, é evidente. E o grande desafio da Expo é não ser outra vez aquela ilha, e lembro-vos que a Expo, no plano diretor, em 94, era uma mancha cor de laranja, que dizia assim, Expo 98. Pronto, não dizia mais nada. Porque depois todo o planeamento havia de se fazer. E isso teve consequências. É que depois não se refletiu devidamente naquela altura a importância, nem se anteviu a importância daquele território e a possibilidade que o território tinha de contaminar a transformação do que estava à volta. E, portanto, como isso não foi pensado, cristalizou o que estava à volta. O que estava à volta foi secando, foi-se esvaziando, e de repente temos uma ilha de excelência rodeada por uma cidade fantasma, não é? De um processo de desindustrialização que depois não foi logo imediatamente seguido de um processo de regeneração e de transformação do território. Essa transformação está agora a recomeçar. Foi pensada, obviamente, em 2012, na revisão do Plano Diretor Municipal, na aprovação dos outros instrumentos de planeamento, e é sempre numa lógica de ligar a Expo, de fazer cidade e de não fazer um somatório de pequenos acontecimentos e de promoções imobiliárias, que são importantíssimas, porque sem investimento privado é evidente não há cidade. Mas sempre numa lógica de continuidade de cidade. E, portanto, quando nós vemos que um projeto muito antigo, que agora foi repegado, que é o Braço de Prata, com o projeto do Renzo Piano, não será uma peça isolada, uma urbanização isolada, será depois, no final, uma peça que se interliga com a Expo e que se vai interligar e que vai ser pretexto para uma requalificação do espaço público ribeirinho, a criação de um parque que dará continuidade a todo o percurso e toda a zona pedonal da Expo e toda aquela frente qualificada da Expo, mas levando-a através do Val Fundão até Chelas e, portanto, criando aqui uma oportunidade de interagir, uma zona que foi fortemente marcada por uma política importante de realojamento e que, no fundo, irá beneficiar deste investimento na frente ribeirinha, interligando, portanto, bairros que também eles foram criados de forma isolada e não completamente interligada com a cidade, e a Expo também foi um bom pretexto, através das acessibilidades, para ligar esse pedaço de território, que foi ali criado como um microcosmos de realojamento, populações realojadas e que estavam fora. Mesmo a decisão do novo hospital para Marvila insere-se nessa lógica, não naquela lógica daqueles hospitais distritais que aparecem nas várias capitais de distrito e não capitais de distrito, na periferia das cidades, que são não lugares, não é? Onde tudo lá acontece dentro e que não geram cidade em volta. A ideia de criar um hospital em Marvila, naquele território, é também como um motor e um indutor de uma transformação do território, de uma integração daquele território, de coesão social, de coesão territorial. E, portanto, é nesse desafio que nós, que estamos no planeamento, na Câmara de Lisboa, estamos neste momento a trabalhar e completar, digamos, um puzzle de requalificação da frente ribeirinha, que hoje já é visível desde a Avenida 24 de Julho até Santa Apolónia, e que naturalmente tem agora grandes territórios de oportunidade e de se estender quase como uma tenaz até à Expo e ligando tudo. E o hub criativo do Beato será também um bom pretexto para despoletar ali uma transformação naquele território. Muito obrigado pelo vosso interesse. Quem ainda tinha agora vontade de intervir e não pode, olhem,
apareçam nas próximas sessões, poderão intervir lá. E muito obrigado a todos. Boa noite a todos.